Relações de ordem, AR. Inequações. Aplico o que aprendi. Exercício 6. Escrever uma inequação com base num conjunto solução. Vamos então resolver o exercício 6 da página 27. O enunciado é o seguinte. São dados 3 conjuntos solução de inequações, e pretende-se que escrevamos, para cada um deles, uma inequação. Note-se que dizemos uma inequação, e não a inequação, porque para um dado conjunto solução, existem infinitas inequações equivalentes. Antes de passar à resolução das diversas alíneas, vamos recordar a estratégia para escrever uma inequação com base num conjunto solução. Consideremos, então, um intervalo de valor geral correspondente a um conjunto solução. Nesse intervalo geral, os extremos podem ser abertos ou fechados. Deste modo, qualquer intervalo de valores pode ser sempre representado por uma desigualdade. Se um dos extremos é mais ou menos infinito, essa desigualdade é simples. O seu primeiro membro é a variável, por exemplo x, e o segundo membro é o extremo diferente de infinito, sendo que o sinal de desigualdade deverá estar de acordo com os tipos de extremos do mesmo intervalo, pelo que podemos ter 4 formatos de desigualdades. Se o extremo esquerdo é menos infinito, poderá ser x é menor do que o valor do extremo direito, ou x é menor ou igual do que o valor do extremo direito, e por outro lado, se o extremo direito é mais infinito, poderá ser x é maior do que o valor do extremo esquerdo, ou x é maior ou igual do que o valor do extremo esquerdo. Se ambos os extremos do intervalo são diferentes de infinito, essa desigualdade será uma dupla desigualdade. Neste caso, ao centro temos a nossa variável x, o membro à esquerda corresponde ao extremo esquerdo do intervalo, e o membro à direita corresponde ao extremo direito do intervalo, sendo que o sinal de desigualdade deverá estar de acordo com os tipos de extremos do mesmo intervalo, pelo que podemos ter 4 formatos de desigualdades duplas. X é maior do que o valor do extremo esquerdo e x é menor do que o valor do extremo direito. Ou, x é maior do que o valor do extremo esquerdo e x é menor ou igual ao valor do extremo direito. Ou, x é maior ou igual ao valor do extremo esquerdo e x é menor do que o valor do extremo direito. Ou, x é maior ou igual ao valor do extremo esquerdo e x é menor ou igual ao valor do extremo direito. A linha A. Temos o intervalo de valores entre menos infinito e menos 3, fechado à direita, isto é, o menos 3 está incluído no intervalo. Como um dos extremos do intervalo, concretamente o extremo esquerdo é menos infinito, significa que podemos representar o intervalo pela desigualdade, x é menor ou igual a menos 3. A partir desta desigualdade, e recorrendo a uma das propriedades das desigualdades, podemos obter infinitas desigualdades equivalentes. Por exemplo, se multiplicarmos ambos os membros da desigualdade por 2, obtemos a desigualdade equivalente 2x é menor ou igual a menos 6. Se multiplicarmos ambos os membros da desigualdade por menos 2, não esqueçamos que pelo fato do número ser negativo, inverte o sinal da desigualdade, obtemos então a desigualdade equivalente a menos 2x é maior ou igual a 6. Se subtrairmos a ambos os membros da desigualdade o valor 10, obtemos a desigualdade equivalente x menos 10 é menor ou igual a menos 13. E se adicionarmos a ambos os membros da desigualdade o valor 5, obtemos a desigualdade equivalente x mais 5 é menor ou igual a 2. A linha B. Temos o intervalo de valores entre raiz quadrada de 2 e mais infinito, aberto à esquerda, isto é, raiz quadrada de 2 não está incluído no intervalo. Como um dos extremos do intervalo, concretamente o extremo direito é mais infinito,
significa que podemos representar o intervalo pela desigualdade, x é maior do que raiz quadrada de 2. A partir desta desigualdade, e recorrendo a uma das propriedades das desigualdades, podemos obter infinitas desigualdades equivalentes. Por exemplo, se multiplicarmos ambos os membros da desigualdade por raiz quadrada de 2, obtemos a desigualdade equivalente, raiz quadrada de 2 vezes x é maior do que 2. Se dividirmos ambos os membros da desigualdade por raiz quadrada de 2, o que é o mesmo que multiplicarmos ambos os membros da desigualdade pelo inverso de raiz quadrada de 2, obtemos a desigualdade equivalente, x sobre raiz quadrada de 2, é maior do que 1. Se subtrairmos a ambos os membros da desigualdade a raiz quadrada de 2, obtemos a desigualdade equivalente x menos raiz quadrada de 2 é maior do que 0. E se adicionarmos a ambos os membros da desigualdade o valor 10, obtemos a desigualdade equivalente x mais 10 é maior do que raiz quadrada de 2 mais 10. A linha C. Temos um intervalo vazio, ou seja, o conjunto solução é um conjunto vazio, isto é, no conjunto dos números reais, não existe nenhum valor que seja solução da inequação ou desigualdade. Neste caso, temos que escrever uma condição, que qualquer que seja o valor da variável, nunca possa ser verdadeira. Por exemplo, x é maior do que x mais 1. Esta condição é impossível de se verificar, porque nenhum número é maior do que a soma dele próprio com a unidade. Outro exemplo, poderia ser, x é menor do que x menos 1. Esta condição também é impossível de se verificar, porque nenhum número é menor do que a diferença entre ele próprio e a unidade. Ainda outro exemplo, poderia ser, x é menor do que raiz quadrada de x. Esta condição também é impossível de se verificar, porque nenhum número é menor do que a sua raiz quadrada. Pelo contrário, a raiz quadrada de um qualquer número é sempre menor do que esse mesmo número. Aliás, recorrendo a uma das propriedades das desigualdades, se elevarmos ambos os membros de uma desigualdade ao quadrado, o sinal da desigualdade mantém-se. A inequação x menor do que raiz quadrada de x é equivalente à inequação x ao quadrado é menor do que raiz quadrada de x ao quadrado, ou seja, simplificando, obtemos x ao quadrado é menor do que x, o que é uma condição impossível. De notar que neste caso, o x tem que ser positivo. E do mesmo modo que outras desigualdades, recorrendo a uma das propriedades das desigualdades, podemos obter infinitas inequações equivalentes, como seja, por exemplo, a multiplicação de ambos os membros da inequação por 3 meios,